E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 42. Hoje, nesse nosso encontro que dá continuidade às abordagens da NR18, a gente vai falar um pouquinho sobre o item 18.28, que é o item que fala sobre treinamento. E quando eu falo falar um pouquinho, é falar um pouquinho mesmo, tá pessoal? Já já eu explico por quê. O item 18.28.1 começa falando que todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança. Já o 28.2 fala que esse treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 horas, ser ministrado dentro do horário de trabalho e antes que o trabalhador inicie suas atividades. E dá mais alguns detalhamentos no texto da norma. O item 18.28, gente, ele dá mais uns 2 tópicos. Tá? A leitura é de muito fácil compreensão, por isso até que a gente não vai se estender. Eu trouxe esses 2 itens nesse nosso encontro para chamar a atenção para 2 coisas. A primeira delas, todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico visando a garantir a execução de suas atividades com segurança. Esse treinamento não é um treinamento operacional de como fazer. Esse treinamento é um treinamento de segurança que visa ao como fazer de modo seguro. É aí que mora a diferença. Recentemente, me perguntaram se o engenheiro civil poderia dar esse treinamento, que se refere ao item 18.28.1. Eu falei, olha, me parece bastante plausível que um engenheiro civil dê um treinamento de admissão de trabalhador num canteiro de obras, desde que esse treinamento não aborde a área operacional. Porque esse treinamento a que se refere o item 18.28.1 é o treinamento admissional, né? E os treinamentos periódicos, né? Então, se for o engenheiro civil que for dar esse treinamento, problema algum, desde que vise a execução das atividades com segurança. Ok? E outra coisa, o 18.28.2, esse treinamento admissional tem que ter uma carga horária mínima de 6 horas, ser ministrado dentro do horário de trabalho e antes do trabalhador iniciar as suas atividades. A mesma pessoa que me perguntou se o engenheiro civil poderia dar esse treinamento, perguntou se esse treinamento podia ser 2 horas hoje, 2 horas amanhã e 2 horas depois de amanhã. Para não ficar cansativo para o trabalhador, para não ficar cansativo para a pessoa que estiver ministrando o treinamento. Falei, olha, sem problema. O importante é que o trabalhador não inicie as suas atividades na obra antes da conclusão dessas 6 horas de treinamento. Porque a norma fala que tem que ser antes do trabalhador iniciar as suas atividades. Aí ele me perguntou, Alexandre, mas a gente pode então dar 2 horas de treinamento para o cara hoje e mandar o cara embora para casa? Sem problema algum, desde que não haja desconto salarial. Ah, mas aí é complicado e tal. Eu falei, gente, concordo, mas é o que está na norma. E a gente tem que se pautar pelo que está na norma, né? Cabe à empresa adequar da melhor maneira para a empresa e para o trabalhador, adequar essas 6 horas dentro da jornada. Se vai dar 6 horas direto, se vai dar 3 horas hoje, 3 horas amanhã, se vai ser 3 horas na parte da manhã, deixar o trabalhador aguardando e dar as outras 3 horas na parte da tarde para ele iniciar suas atividades no dia seguinte. Cabe à empresa. Porque isso não está específico, como isso vai ser distribuído dentro da jornada. O importante é que seja antes de o trabalhador iniciar as suas atividades. Tudo bem, pessoal? Da norma regulamentadora número 18, na parte de treinamento, é só. Mas a nossa videoaula não termina aqui. Por quê? No nosso blog, sabinoSST.blogspot.com, a gente dessa vez resolveu abordar treinamentos em geral, principalmente na área de segurança. Por que isso? Antes de começar a preparar esse material, eu estava me lembrando de um congresso que eu participei aqui em Maceió no final de 2010 sobre direito ambiental.
Eu vi propaganda sobre um congresso que ia ter de direito ambiental, aí me interessei pela área para ver a parte, principalmente a parte legal que envolve essas práticas de sustentabilidade. Então vamos lá, né? Custou R$100 a inscrição, o que no final de 2010 não era um preço barato. E o grande cara que estava sendo aguardado para esse encontro, que ia ser o bambambam do evento e tal, não estou questionando o conhecimento cultural do cara, não é isso. Mas o cara, não sei se ele é alemão, holandês, norueguês, não sei, parecia alemão. E ele tinha uma dicção muito ruim, ou seja, você não entendia o que o cara falava. E ele estava na mesa, ele simplesmente abriu um notebook dele e começou a ler um artigo que ele tinha escrito. Gente, eu levantei e fui embora. É aquilo que eu falei com vocês no nosso encontro 41. A palestra do cara terminou antes de começar. Lógico que a maioria do pessoal ficou no evento ainda, porque a maioria era estudante, aí tinha que assinar a lista de frequência, aquela coisa que todo mundo já conhece e pelas quais todo mundo já passou também. Mas, como eu estava lá por interesse pessoal, eu falei, eu não vou ficar aqui para isso. Por mais que o cara tenha conhecimento, eu não vou conseguir aprender e ele não vai conseguir me passar nada. Saindo da sala, né, onde estava sendo a palestra, estava tendo um outro evento no mesmo hotel que era sobre boas práticas administrativas, etc. Falei, eu vou entrar nesse. Não estava tendo controle de quem era de um evento, quem era do outro. Falei, eu vou entrar nesse aqui. Aí tinha um pessoal de uma empresa lá falando sobre a valorização do colaborador, do trabalhador, do prestador de serviço e as boas práticas da empresa na área de segurança do trabalho. Gente, quando eu vi qual empresa que era, eu quase infartei. Tá? Para vocês terem uma ideia, essa empresa tem até uma ação civil pública contra ela, que foi movida pelo Ministério Público do Trabalho aqui de Alagoas, justamente pelo sistemático descumprimento das normas regulamentadoras. A situação lá é tão caótica que o Ministério do Trabalho fez uma denúncia ao Ministério Público para mover uma ação contra a empresa, porque os autos de infração já não estavam resolvendo mais. Aí vem o pessoal dessa empresa falar sobre boas práticas de valorização do trabalhador. Gente, ensinar pelo exemplo, né, pessoal? A gente tem que ensinar pelo exemplo. Então, voltando ao assunto. Aí, lógico, eu levantei e fui embora. Eu falei, gente, eu não vou ficar aqui para isso. Então, não adianta nada eu, que não uso equipamento de proteção individual, eu, que não valorizo meus colegas de trabalho, ficar falando, dar um treinamento sobre a importância da boa convivência dentro da obra e sobre a necessidade do uso do equipamento de proteção individual. Se eu ando pela obra de tênis e sem capacete. Então, pensando nisso, que a gente resolveu abordar o treinamento de forma mais generalizada. Tanto a questão da identificação com o público-alvo, né? O material que vai ser dito, que vai ser apresentado, como esse material vai ser apresentado, o que será dito, como dizer determinadas coisas. Tá? É importante, se você encontrou o nosso vídeo pelo YouTube, não deixe de acessar o nosso blog, sabinoSST.blogspot.com, e se você acessou a nossa videoaula já pelo blog, não deixe de continuar a leitura, porque está um pouco extenso, confesso, mas a gente tentou preparar o material de uma forma que seja bastante agradável e acredito que não vá atrapalhar o dia a dia de ninguém, não. E claro, a gente está aberto para crítica e sugestão, como sempre, tá? Pessoal, ficamos por aqui por hora, tá? Como sempre, à disposição no Orkut, no Gmail, no Facebook, no Twitter. Insisto, não deixe de acompanhar a página da Videoaula 42 no nosso blog, porque a gente procurou trabalhar o assunto de treinamento de forma bastante ampla e diversificada. Acredito que tenha ficado no mínimo interessante. Tá, pessoal? Pessoal, obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, gente. Valeu.